eu vejo que eu tenho dois lados aí dos estudos da Kabbalah. São duas instâncias. A primeira instância é estuda a Kabbalah para revelar o Criador. Isso é bem. Tem que ser bem racional, não. Bem objetivo, clareza nisso, né? Porque o que, que eu estou estudando? O que, que é receber, né? O que, que é Lekabel? O que, que é Kabbalah? Receber. Receber o quê, né? Isso tem que estar bem na ponta da língua, né? É, e Kabbalah é, então, revelar o Criador, né? As suas criaturas. E isso é recebimento, porque o Criador é o bom que faz o bem. E é prazer, é informação, é conhecimento, é sabedoria, prazer, né? E realização do desejo. Isso que é o recebimento, né? E me preparo para receber então o Criador, revelá-lo, né? Ou seja, essa força geral da natureza, eu vou começar a me apropriar dela, né? Dessa onipotência, onipresença, onisciência, que é o Criador. E aos poucos vai se revelando isso eternamente. Ele não tem fim, né? É um sem fim. Como receber sem fim? Conhecimento, sabedoria, onipotência, onipresença, onisciência. Isso é em simples modo. A primeira instância é a qual eu busco. Estar bem consciente, clareza nisso e objetivo. A Kabbalah, o estudo é para revelar o Criador às suas criaturas. Pronto. A segunda instância é que desse conhecimento tem uma outra parte, que é trabalhar o tarô. Eu fui ver que o tarô começou com. Né, não se sabe, né? Mas assim, o que se tem notícia de Gebelin, né? E já antes de Gebelin já existia, né? A carta do tarô, né? E isso sempre foi algum estudo do arquétipo inconsciente coletivo, embora naquela época não usasse esse nome, por exemplo, no tempo do Petrarca. E até mesmo na Idade Média, né? Pouco à frente, né? E que surgiu ainda nomes, né? A morte, né? Enfim, a esperança. E até cartas que deixou de existir. Não lembro agora, mas teve cartas que só ficou as 22, né? 22 no arcano maior. Mas tinha outras. Eu sei que o tarô foi se desenvolvendo e a gente depois de Gebelin e Taylor, a gente vai ver aí o Eliphas Levi, não só ele também, mas Flammarion lá na frente, né, também foi falar alguma coisa nisso, né? Não posso dizer que ele se especializou em tarô, né? Mas era conhecido. Mas voltando lá no Eliphas Levi, ele foi aí classificando o tarô, foi ordenando o tarô junto com alguns, alguns signos cabalísticos, e ele foi aí colocando mais coisas, né? Aí a gente tem aí outros que se especializaram na narrativa, né? E não na metodologia, né? Então, procurou se ater no significado das cartas. E aí a gente tem Anjo Banzá, um alemão que especializou-se em tarô. A gente vê então que ele foi mais nos sentidos, nos signos. Ele passou também a estrutura,
Mas a gente tem aí o tarô para interpretar, né? Usar ele como cartomancia também, né? E com os significados da carta, foi desenvolvendo, ampliando. E depois a gente tem aí o Crowley, que ele foi pegando todos os sistemas, né? A maioria que ele conhecia, indiano e tal, né? Foi colocando ao tarô, foi incorporando ao tarô, né? E, e aí a gente tem a astrologia, que já vinha, já, né? Ele foi melhorando, né? Adaptando melhor ao tarô. Foi retomando alguns conhecimentos e modificando nas letras hebraicas. Antes o Aleph era o louco, não, antes o Aleph era o mago, começava com o mago, com o Crowley começa com o louco, que aí o louco agora vira o Aleph, né? Então ele foi ver que era mais compatível algumas coisas do que outras. Chegou ao máximo do desenvolvimento do tarô. Depois foi colocando o tarô como o tarô dos vampiros, tarô, né? Mas isso já não está ligado a recriar uma estrutura filosófica, mística do tarô, né? Hanzo Banzhaf e criou a estrutura dos significados, e a estrutura toda da criação do tarô foi desenvolvendo aí por vários, né? Até arranjou Basaf também, né? A estrutura mística espiritual. E ela, puf, terminou aí. E hoje eu fui ver o que o que se conhece da Cabala aplicado no tarô é a Cabala hermética. Porque até então a Cabala judaica ninguém sabia, tinha que ser judeu. E quando foi aberto, então, há 2000 anos, esse livro, e agora, né, mais ainda, porque hoje a gente está numa fase tecnológica, né, bem próxima de você pegar livros PDF, coisa assim, traduções, enfim. E o que eu vejo? As pessoas que conhecem o tarô, conhecem a filosofia hermética, a Kabbalah hermética, não conhece essa Kabbalah através de Ari, quando foi comentado pelo Baal Hassulam e pelo Rabash. Esses mestres estão sendo ainda ali abertos ainda. O Baal Hassulam já é considerado mestre da escada, mas ainda tem muita coisa ainda que tem um livro chamado que não foi publicado pelo Rabash, era a cabeceira. O Rabash tinha estudado sobre o que o pai falou. E aí o que acontece? A gente tem não e ele publicou esse livro, né? Não faz muito tempo. Então, alguns pedaços da Kabbalah já está aparecendo e eu vejo que quem estuda o tarô, eu não conheço ninguém, eu coloquei no vídeo, até o cara falou que não conhece, né? Não tem esse tipo de conhecimento. Então, isso aí eu acho que seria interessante mesmo em alguns livros, né? Então eu estou fazendo aí o começo, né? Um trabalho de pesquisa, fazendo os vídeos, que é os elementos que eu vou começando a misturar, ver o que funciona, o que não funciona, para poder escrever, né? Porque de uma forma bem humilde, qualquer um pode fazer isso. Eu percebi isso não porque eu sou grande, né? Não, não por isso. E ninguém fez isso. Ninguém quis pegar Baal Hassulam Rabash e estudar esses cabalistas para poder adiantar mais a parte cabala do tarô. Eu vi então que o Crowley não sabia de tudo isso.
Os livros que ele tinha eram o Zohar, o livro da criação, que é o Sefer Yetzirah, e o Bahir. Ele não tinha o Zohar através dos estudos do Baal Hassulam e o Rabash, porque ainda estava decodificado o Zohar. E aí o Baal Hassulam, por isso que ele é bem considerado, ele foi colocando numa linguagem moderna algo que era tão difícil de entender. Ari é difícil de entender também. E o Sefer Yetzirah, eles são livros difíceis mesmo. E aí ele veio, deixou muito, criou a metodologia, ele desenvolveu a metodologia da Kabbalah. De uma maneira que a gente, nós modernos, entendemos o que é uma metodologia, como que se faz uma metodologia, do jeito que a gente concebe, né? Não como os antigos concebiam, eles tinham que ir lá fazer meditação para entender, né? Eles tinham que passar anos e anos e com uma pequena informação de nada para eles tirar tudo das reflexões deles mesmos, de experiências práticas deles. Então eu acho que assim, essa parte aí do tarô ligado aos estudos do Talmud Aser Sefirot, as 10 Sefirot, o estudo das 10 Sefirot do Baal Hassulam, o comentário que ele fez do Ari, que é o estudo das 10 Sefirot, o portal das reencarnações, mas o Talmud Aser Sefirot, esse e mais os livros do Rabash que traduz essas informações complexas em sentimentos, em sensações, isso não existia. E aí, quem estuda a Cabala Hermética ficou sem essas informações, se não desenvolver mais, né? Porque chegou num ponto e não se sabia. Chegou no ponto do Crowley, onde ele fez o máximo que ele pôde. E para passar o Crowley e estudar mais, é através desses dois, o Baal Hassulam e o Rabash. E quem traz essa metodologia é o Leitman. Mas ele não está acrescentando nada, ele só está falando o que os mestres dele falaram. Então, os mestres mesmo com a linguagem da Kabbalah, esses dois. E vamos supor, eu sou o tarô. Eu só vou crescer estudando essa nova forma, porque os dados da Kabbalah foi acrescentado com uma metodologia moderna, com uma linguagem moderna e explicitando o que se estava querendo dizer. O Ari, o Shimon Bar Yochai. Então, ou seja, não cancelou eles, ficou mais fácil para entender o que eles estavam dizendo. E, poxa, o tarô não pode ficar parado, sabe? É muito mal, sabe? Ninguém ainda sabe, talvez até saiba, até estão fazendo isso em outro lugar do mundo, que nem os irmãos Wright, né? E o Santos Dumont, vai lá saber. Mas que de fato é uma outra linguagem, e eu achei interessante até usar, eu gostei até que o cara falou no vídeo, que eu estou usando o tarô de um cabalista, na verdade, assim, de um membro da ordem da Golden Dawn, que eles estudavam a Kabbalah. Só que a Golden Dawn não sabe de tudo de Kabbalah, porque as novas pesquisas do Baal HaSulam e o Rabash, tipo, fez com que agora todo mundo tenha que andar mais um pouquinho, através dessa nova linguagem. 12 minutos, desculpa aí, Maurício. Mas, ó, para resumir, é isso. No tarô, não tá ninguém fez isso. É um caminho novo com a nova linguagem do Baal HaSulam e o Rabash, que traduziram melhor o Ari e o Shimon Bar Yochai. O Ari é o Portal das Encarnações, Talmud das 6 Sefirot, estudo das 10 Sefirot que o Baal HaSulam fez, foi estudando o Ari. E o Shimon Bar Yochai, que é o Zohar.
Agora, eu tô falando aqui e não tô te dando conteúdo, né? E eu vou passar esse conteúdo. Os estudos que virão do tarô absorvendo esses estudos cabalísticos, ele vai se tornar no seu significado, na sua representatividade filosófica, mística, os estudos da Bíblia, né? Então eles advirão do Antigo Testamento e o tarô ele vai ser a simbologia, né? Ele vai absorver na sua simbologia os aspectos da Torá no seu símbolo, no seu traduzindo essa criptografia. Ou seja, então o conteúdo é como que se deu a criação, como se desenvolveu as 10 pragas e o que significa isso. E toda essa narrativa da Bíblia, ela é o tarô contando essa narrativa. Ou seja, ele vai se aproximar, por quê? A simbologia dos estudos do Baal HaSulam no Rabash deixa bem claro, na nossa linguagem, a decodificação da Bíblia. Porque isso aí não é antigo, não é novo, né? Isso aí já existia já. E só que eles traduziram numa linguagem moderna, mais fácil de ser entendida. E agora consegue o que os fundamentalistas, entre eles lá, fechado entre eles, sabiam, hoje em dia então está sendo aberto através desses dois, Balasulan e Rabash, o filho dele. E, e aí, ou seja, o conteúdo do tarô, ele vai contar a história da Bíblia, que está contada na Bíblia, de forma decodificada, né? Então, o Moisés, aliás, né, o faraó, ele vai se tornar, dentro do tarô moderno, um aspecto do Criador. Então, isso é algo interessante que futuramente eu vou começar a trabalhar o faraó, que ele é um imperador, né? E ele, desse tarô que conta essa história, né? O tarô egípcio, contando essa história, né, de Ramsés, o tarô de Ramsés III, né? Que é a parte da Bíblia que fala do faraó. Então, ele é um tarô que futuramente ele vai ser muito importante para esses estudos, né? Então, já o ambiente, né? A carta 20 desse tarô de Ramsés é o faraó, é o Moisés abrindo, né, o Mar Vermelho. Ou seja, a gente tem todo um ambiente, então, que esse tarô vai contar. O conteúdo desse tarô é, ele vai contar a história da Bíblia decodificada. Então, essa narrativa vai vir autoexplicativa, né? É, eu estou pensando como eu vou trabalhar isso. Isso ainda é muito novo ainda. Ou seja, não tem nenhuma tradução da Bíblia que o tarô conta a história, né? E a Bíblia está falando do desenvolvimento do desejo, da criação do desejo, do universo, que é o desejo, a criação do homem, os quatro mundos, que é terra, fogo, água e ar, Atzilut, Beriá, Yetzirah e Asiá, que é representado por paus, copas, espadas e ouro. Ou seja, tem toda uma decodificação aí no tarô. Então, de todo o desenvolvimento da criação, se é ainda nesse aspecto do Antigo Testamento, da Bíblia, é o aspecto que o tarô aborda assim, né? A
consciência, né? Ele vai abordar os aspectos da consciência, do desenvolvimento da consciência, a espiral da consciência, né? Uns vão dizer. E aí a Bíblia é um livro que fala do início de tudo, da criação, né? Então, assim, eu não quero que isso seja mostrado como, ó, tá aqui o tarô é a verdade, cheguei com a verdade. Não. O tarô vai referenciar a Bíblia através de dois decodificadores da Bíblia modernos, Baal HaSunai e Rabashi, e eles vão estar sobre a linguagem do tarô. Então aí com essas duas instâncias eu estou tendo clareza do que eu quero. A primeira, estudar a Kabbalah e revelar o Criador às suas criaturas. E dois, a segunda instância, é compor o tarô bíblico através da codificação de dois mestres cabalísticos modernos, Baal HaSulam e Rabash.